Título: Revista Projeto História Local, São Paulo, dezembro de 2012. Páginas 327 a 351. Página 327. Título: Os usos e abusos do gênero. Observação 1. Autor: Joan W. Scott. Observação 2. Tradução: Ana Carolina S. Soares. Observação 3. Página 327. Nos últimos anos eu tinha começado a perder interesse no gênero. Por uma razão, parecia ser uma questão resolvida, uma palavra que tinha se tornado parte de um vocabulário comum. Os debates acalorados sobre se a renomeação dos estudos de mulheres em programas de estudos de gênero era uma realização ou violação dos princípios feministas parecia resolvido, mesmo que não da mesma forma em todos os lugares. Discussões intensas da intraduzibilidade do termo haviam dado lugar ao seu frequente uso, seja em inglês, seja como um neologismo nas várias línguas do mundo, e a sua aceitação por órgãos nacionais e internacionais, como a rubrica sob a qual estão reunidas estatísticas sobre a situação das mulheres usualmente em comparação com as do homem, era um sinal, tanto do seu impacto transformador quanto da sua suscetibilidade de recuperação. Eu tinha também começado a concluir que, como uma questão resolvida, não poderia mais exercer a função de desestabilizador radical das pressuposições sobre a relação entre sexo biológico e papéis construídos culturalmente para mulheres e homens, trabalho que havia sido feito nos anos de 1970, quando feministas norte-americanas e inglesas apropriaram-se do termo dos sexologistas e psiquiatras como Joan Money e Robert Stoller. Nota 1. Quando o American Historical Review propôs um fórum no 20º aniversário da publicação do meu ensaio de 1986, Gênero, uma categoria útil de análise, eu estava tanto lisonjeada quanto entediada. Lisonjeada pois percebe-se que o ensaio ainda é útil para os historiadores, e entediada pois eu senti que tinha exaurido tudo que eu havia para dizer sobre o assunto. Nota 2. Página 328. Então, na última primavera, meu interesse foi despertado pela deflagração de uma controvérsia na França, o país cuja história eu estudo, em que o gênero foi o foco da atenção. Um manual de instrução preparando estudantes para os exames de bacharelado nota 3 em ciências biológicas, e que foi aprovado pelo Ministério da Educação, incluiu uma unidade em biologia humana intitulado Devenir Homem ou Femme, tornar-se homem ou mulher, que políticos católicos, pais, educadores acharam censurável. Na primeira página da unidade, sob o título Une grande diversité d'hommes et de femmes, nota 4, havia 3 fotos de casais. 2 homens, um inclinando-se amorosamente sobre o outro, um homem e uma mulher se abraçando, e 2 mulheres de mãos dadas. Nota 5. A legenda dizia que parecia fácil, quando se caminhava pela rua, saber qual sexo era qual, mas verdadeiramente, o que significava ser uma mulher ou um homem. Esta questão provocativa foi respondida com pilhas de informações sobre hormônios, diagramas de órgãos reprodutivos, ultrassons de fetos, fotografias de eletroncromicroscópios de genes, cromossomos e zigotos, espermatozoide e óvulo, gráficos de ciclos menstruais, desenhos do cérebro humano com as zonas de prazer e controle marcadas em diferentes cores. Uma discussão das diferenças entre as atividades sexuais de animais e humanos, com o lembrete de que os humanos podem, responsavelmente, controlar a procriação usando vários métodos contraceptivos, assim como o aborto e as novas tecnologias reprodutivas. Uma discussão se há ou não um gene para a homossexualidade. Os leitores são informados de que as evidências científicas não provaram ser este o caso. Segundo o texto, se a identidade sexual é estabelecida fisiologicamente, pela operação de cromossomos e hormônios, a orientação sexual era totalmente outra questão. Esta era uma função de escolhas íntimas que podem ser heterossexual, homossexual ou bissexual, e tinham a ver com o privado, não com a esfera pública. Mas eram as mulheres e homens mais ou menos mulheres e homens no privado que em público. O que esta distinção entre escolha privada e apresentação pública pode dizer sobre nossa habilidade de especificar os significados de mulheres e homens? Página 329. A palavra gênero, genre em francês, foi usada apenas uma vez nas 30 páginas do texto. Ela foi apresentada como um termo técnico empregado pelos sociólogos para designar o reconhecimento social dos indivíduos, principalmente a atribuição da identidade sexuada pelos outros, mas também a descrição oferecida pelos indivíduos sobre si mesmos. Nota 6. Contudo, foi sobre o gênero que as pessoas que organizaram a massiva campanha contra o manual concentraram o foco de sua objeção.
A antiga senadora e porta-voz do Vaticano, Christine Boutin, que elaborou quase palavra por palavra a mensagem de Natal do Papa de 2008, escreveu uma carta aberta para o Ministério Nacional de Educação, denunciando a pedagogia direta e explicitamente inspirada na teoria de gênero. Nota 7. Ela considerou esta teoria uma ideologia, desse modo conjurando um tipo de machismo bicho-papão, que não pertence ao currículo da ciência porque este nega a realidade da diferença de mulher para homem. Seguiu-se uma petição assinada por mais de 100 deputados e senadores, exigindo a retratação do manual e uma campanha online com milhares de assinaturas endereçadas ao ministro da Educação de Paz, exigindo respeito por sua liberdade de consciência religiosa e condenando o ensino que certamente corromperiam seus filhos adolescentes, sugerindo que eles tiveram uma escolha sobre as suas sexualidades. Nota 8. O livro-texto foi considerado um produto do gay lobby e insultado como uma importação dos Estados Unidos, especificamente influenciado por Judith Butler, que foi apelidada de papisa da teoria do gênero em um artigo de jornal. Nota 9. Embora o título do capítulo do manual ecoe Simone de Beauvoir, não se nasce, torna-se uma mulher, a sentença foi acusada de uma invasão estrangeira, outro sinal de que o imperialismo americano havia penetrado profundamente na vida francesa. Nota 10. Página 330. Por todo o verão e outono, a disputa sobre gênero encheu as colunas de jornais e blogs online. Houve até um protesto organizado contra a premiação de título honorário da Universidade de Bordeaux para Butler em setembro. Ela foi descrita por suas críticas como a criadora da teoria de gênero, segundo a qual as pessoas não são mais definidas como homens e mulheres, mas como praticantes de certas formas de sexualidade: homossexual, heterossexual, bissexual, transexual. Para ela, gênero é uma construção social e cultural a serviço da dominação das mulheres pelos homens. Nota 11. O grupo católico que protestava contra o evento perguntou como a universidade pode homenagear este tipo de pessoa, cujas teorias por negar a diferença sexual, subvertem a organização da nossa sociedade e colocam em questão a sua própria fundação. Nota 12. Um grupo de manifestantes usou a ocasião para ensinar a transgressão contra a qual eles protestavam. Eles se travestiram, segurando cartazes de alerta contra a castração que se seguiria com a indiferenciação que Butler supostamente pregava. A afetação. Nota 13. Da cena que eles representaram sugeriu que a filósofa americana deu para alguns garotos católicos franceses uma boa oportunidade para se divertirem. Nota 14. Há muito mais para contar sobre a explosão francesa a respeito da discussão sobre gênero na primavera, verão e outono de 2011, mas eu não quero falar sobre isso agora. É suficiente dizer que o ministro da Educação Nacional, Luc Chatel, manteve-se firme. Ele retrucou a Boutin insistindo na seriedade científica do currículo. A teoria de gênero não aparece no texto. O programa é centrado no fenômeno biológico, estudando a determinação genética do sexo e o desenvolvimento de embrião adolescente. Complementando estes aspectos biológicos, o programa traz uma dimensão sociológica sobre a diferenciação sexual que distingue identidade sexual de orientação sexual. Nota 15. O manual não foi retirado e, provavelmente, seus ensinamentos serão necessários para os estudantes que fizerem os exames de bacharelado de 2012. Por um lado, todo este assunto foi uma tempestade em copo d'água, uma breve explosão organizada por católicos que têm apenas uma voz minoritária nesta nação militante secular. Por outro lado, penso, o assunto sugere que apesar da ampla disseminação do termo, os significados de gênero estão longe de estarem resolvidos. De fato, as objeções dos manifestantes aglomeraram-se em torno de uma palavra com diferentes significados de poder social, dominação masculina, orientação sexual, heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, e na incontestabilidade da diferença anatômica. Mesmo com todos os cuidados que o ministro francês de Educação teve para esclarecer estas definições, a linguagem escapou a seus melhores esforços de contenção. Página 231. Isto não deveria surpreender, pois as palavras têm histórias e múltiplos usos. Elas não só são elaboradas para expressar certas concepções, mas elas também têm diferentes efeitos retóricos.
Embora minha primeira reação à controvérsia francesa sobre gênero tenha sido rejeitar a confusão da crítica católica, eu me percebi atraída pela reflexão sobre os múltiplos e conflituosos significados que o gênero foi adquirindo no curso de sua adaptação relativamente recente numa referência gramatical a um termo que denota a relação social dos sexos. Em vez de, como eu equivocadamente pensei, tornar-se mais claro ao longo do tempo, gênero se tornou mais impreciso. O lugar de contestação, um conceito disputado na arena da política. Há ainda, com certeza, feministas que usam a palavra, mas agora é um termo de referência que atravessa o espectro político, com efeitos às vezes muito diferentes daqueles que as feministas originalmente intencionaram. A imprecisão de um significado estabelecido para gênero é bem ilustrado pela declaração do significado entendido comumente do termo gênero, elaborado por um grupo de contato especial no âmbito da Comissão das Nações Unidas sobre o Status das Mulheres na preparação da Conferência de Beijing de 1995. O grupo foi criado para resolver os conflitos acalorados entre feministas e a ala de direita, principalmente organizações religiosas, sobre o aparecimento do termo no programa e no relatório final da conferência. Enquanto o porta-voz da direita insistiu em uma definição estritamente biológica dos papéis das mulheres e homens, as feministas argumentaram sobre origens socialmente construídas desses papéis. A resolução da disputa, que aparece como um apêndice do programa de ação da Conferência de Beijing, não ofereceu efetivamente nenhuma definição. Página 332. Tendo considerado a questão profundamente, o grupo de contato notou que a palavra gênero tem sido comumente usada e entendida na sua acepção ordinária, uso geralmente aceito em inúmeros outros fóruns e conferências das Nações Unidas. 2. Não houve nenhuma indicação de nenhum novo significado ou conotação do termo, diferente do uso previamente aceito, que foi aplicado na plataforma para ação. Consequentemente, o grupo de contato reafirmou que a palavra gênero tal como usada na plataforma para ação aplicou-se para ser interpretada e entendida na sua acepção de uso ordinário, geralmente aceito. Nota 16. Mas nada, seguramente, pode ser nomeado aqui que o uso ordinário, geralmente aceito, sugere que o significado de gênero depende de quem usa a palavra, em qual contexto e para qual finalidade. Nota 17. No restante deste ensaio, eu vou argumentar que não há uso ordinário, geralmente aceito para gênero. Ao contrário, é um lugar de debate intenso. A que exatamente o gênero se refere? É uma questão de mulheres, ou desigualdades, ou diferença sexual ou uma combinação destes. Como os seus usos em toda a sorte de disputas políticas e sociais influenciaram em seus significados. Parece não haver um único lugar no qual o gênero possa confortavelmente ou finalmente repousar. E é justamente por isso que esses debates são políticos. As disputas políticas que se seguem a partir da incerteza sobre gênero, levam a uma proliferação dos seus significados, e deste modo, nas palavras de Barbara Johnson, excedeu os limites de controle estável ou coerência. Tornou-se algo para se estar infinitamente em luta. Nota 18. É esta luta política que eu penso que deve comandar nossa atenção, porque gênero é a lente de percepção através do qual nós ensinamos os significados de macho/fêmea, masculino/feminino. Uma análise de gênero constitui nosso compromisso crítico com estes significados e nossa tentativa de revelar suas contradições e instabilidades como se manifestam nas vidas daqueles que estudamos. Página 335. Subtítulo 1. Mulheres foram a preocupação explícita das feministas que começaram a se referir a gênero nos anos de 1970. Gênero recusou a ideia de que a anatomia da mulher era o seu destino, insistindo, ao contrário, que os papéis alocados para as mulheres eram convenções sociais, não ditames biológicos. A partir de que a fisiologia genital, raramente, foi invocada para explicar por que os homens fizeram o que fizeram, o sexo/gênero e a distinção natureza/cultura foram um suporte crítico no esforço de conter a discriminação contra as mulheres, sua exclusão dos mundos dos homens. Nota 19. Nas primeiras articulações feministas, a noção de gênero como uma construção social teve como objetivo analisar a relação de mulheres e homens em termos de desigualdade e poder. A ideia foi que gênero aplicava-se a todos, que era um sistema de organização social, que não havia ninguém fora disso.
Gênero era sobre mulheres e homens, sobre como os traços atribuídos para cada sexo justificavam os diferentes tratamentos que cada um recebia, como eles naturalizavam o que era fato social, econômico e desigualdades políticas, como eles condensavam variedades da feminilidade e masculinidade em um sistema binário, hierarquicamente arranjado. Contudo, o foco de muitos trabalhos acadêmicos e políticos, para não dizer nada da cobertura da mídia, feito sob o signo de gênero, tem sido realizado quase que exclusivamente sobre mulheres. Isto é em parte um resultado da tensão entre o movimento feminista, um movimento que buscou mobilizar as mulheres, proporcionando-lhes uma história comum, experiência e interesse e oferecendo modelos exemplares para inspirar o ativismo. Nesta perspectiva, isto foi o suficiente para assumir que homens ou patriarcado eram a fonte de maus tratos das mulheres. Mas uma análise detalhada de como os sistemas de poder se operavam ficava de lado na questão. Então a tensão era entre a necessidade premente de mobilização política, de um lado, e uma maior ação crítica deliberativa de outro lado. Para algumas feministas, gênero era uma distração do verdadeiro empreendimento de corrigir os erros contra as mulheres, um esquema imperialista para cooptar os mundos das mulheres, nas palavras de algumas ativistas do sul do globo. Nota 20. Para outras, era simplesmente um sinônimo para este empreendimento, e nisto incluíam-se tanto ativistas como acadêmicos. Eu não estou discutindo a divisão teoria versus política, acadêmicos versus ativistas, mas como de diferentes formas ambos os grupos pensaram sobre a palavra. Entre historiadores, por exemplo, gênero, no título de livros e artigos, indicou que a situação social das mulheres estavam sendo consideradas, que suas ações, ou omissão, foram levadas para serem o resultado das mudanças nas condições imutáveis, que nenhuma incapacidade feminina física ou mental inerente moldou a maneira como elas viviam suas vidas. Nestes estudos, as relações entre mulheres e homens era geralmente presumida, em vez de explorada como variável, como dependendo dos seus significados nos contextos e condições específicos. Mulheres através das idades foram implicitamente entendidas para serem definidas pelas suas biologias compartilhadas. Página 334. Similarmente, na linguagem das organizações internacionais tais como as Nações Unidas e várias organizações não governamentais, consciência de gênero significa prestar atenção ao que as mulheres fazem, que recursos elas comandam, que papéis elas exercem nas famílias, localidades e estados. Quando deixado no nível puramente descritivo, os dados coletados produzem uma categoria sociológica, mulheres, com qualidades discerníveis, na qual são reunidos grupos femininos biologicamente, de acordo com idade e estado civil. Aqui gênero torna-se fato sobre mulheres, como diferentes dos homens. Assim, o recente relatório do Banco Mundial de Desenvolvimento foi baseado em avaliações qualitativas de 19 países para ouvir em primeira mão como homens e mulheres fazem em gênero em suas vidas cotidianas. O objetivo foi desenvolver políticas de intervenção que promovam a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Empoderamento das mulheres não foi definido e parece presumir uma compreensão universal que é na realidade baseado nos modelos neoliberais de autodeterminação individual. Nota 21. Até podem existir objeções de que as diferenças culturais são negligenciadas neste tipo de pesquisa técnica. Mas levar em consideração a cultura e a tradição não são sempre soluções para a universalização da categoria das mulheres. Os termos simplesmente referem-se a como mulheres, entendidas como fêmeas biológicas, são tratadas diferentemente. O próprio significado de mulheres não é pensado para mudar de maneira nenhuma. Página 335. A associação popular das palavras gênero e mulheres é evidente, assim como na nova mídia. A diferença de gênero se refere às preferências de voto das mulheres. Durante as revoltas árabes, jornalistas sinalizaram publicamente as mulheres manifestantes como um fenômeno surpreendente, mas eles nunca qualificavam suas referências de protesto como homem. Nota 22. A tensão entre aquilo que eu tenho me referido como mobilização e crítica é evidente neste trabalho. Dentro da linguagem, gênero foi muito debatido nos anos 1990 como sinônimo de anti-essencialismo, com a ideia de que a anatomia das mulheres não é o seu destino. Isto muitas vezes significava, seguindo o pensamento dos cientistas sociais, que os papéis atribuídos às mulheres, mesmo às mães, diferem conforme o tempo e o lugar e têm muito pouca relação direta com a biologia delas.
Ao mesmo tempo, entretanto, a própria categoria mulheres presumiu uma identidade compartilhada entre as culturas, o que Linda Nicholson uma vez se referiu como fundamentalismo biológico, pelo qual ela quis dizer que a biologia permaneceu o terreno em que qualquer definição sobre mulheres repousava. Nota 23. O fundamentalismo biológico é evidente nas reivindicações feministas para a uniformização das mulheres através dos tempos. Por exemplo, a revolucionária francesa, Olympe de Gouges, discursando em 1791 em nome do sexo superior tanto em beleza como em coragem durante o parto. Nota 24. Similarmente, as líderes das mulheres nos esforços anti-guerra de 1914 apelavam para todas as mulheres, de todas as nações, que sofrem partos com a mesma dor e quem, quando seus filhos morrem na guerra, choram as mesmas lágrimas. Nota 25. E Robin Morgan questionou, na introdução do Sisterhoods Global em 1996, nós não, afinal de contas, facilmente não nos reconhecemos uns aos outros. Apesar de todo tipo de diferenças entre as mulheres, houve, segundo ela, a mesma história básica. Uma de profundo sofrimento mas também de amor, pela vida, filhos, homens, outras mulheres, a sua terra natal, a humanidade em si, um amor forte o suficiente para limpar o mundo. Nota 26. Ao longo de muitas décadas, os movimentos feministas formularam uma identidade comum para as mulheres, baseado no fundamentalismo biológico, mesmo que elas tenham procurado de essencializar e particularizar nossa avaliação das experiências das mulheres de acordo com o lugar e tempo. Mais recentemente, em um esforço de proibir transexuais em suas fileiras, um grupo radical feminista de Londres declarou isto em sua conferência de 2012 que foi aberta apenas para mulheres nascidas mulheres, vivendo como mulheres. Nota 27. O recurso à biologia sugere a dificuldade de especificar de outra forma um significado estabelecido sobre mulheres. E, embora possa reconhecer as diferenças de religião, raça, etnia e sexualidade, assim como classe e a divisão urbanos/rural, ela substitui essas diferenças com a reivindicação de uma identidade inerente, na maioria das vezes ligada à reprodução. Isto também complica os apelos por igualdade. Se mulheres são essencialmente diferentes, então em quais bases elas podem ser consideradas iguais, o mesmo que, aos homens? Página 336. Mesmo assim, o próprio termo gênero não é o responsável por este dilema. As mulheres nas quais ele se refere são, segundo Denise Riley, historicamente, discursivamente construídas e sempre relativamente a outras categorias que em si mesmas mudam. Mulheres é um coletivo volátil no qual as pessoas do sexo feminino podem se posicionar bem diferentemente, então não se pode confiar na aparente continuidade do objeto mulheres. Mulheres é ao mesmo tempo sincronicamente e diacronicamente errático como uma coletividade, enquanto que para o indivíduo ser uma mulher é também inconstante, e não pode fornecer um fundamento ontológico. Nota 28. Isto significa que, em alguns períodos da história, mulheres são primariamente definidas como agentes reprodutivas, em outros como educadoras das crianças da nação, e até como as executoras da moralidade, e novamente como subversoras da razão. Elas são às vezes equiparadas com a natureza, em outros tempos, identificadas com a cultura. Em alguns períodos, elas foram entendidas como tendo a mesma alma dos homens, em outros elas foram distinguidas pela sua falta de razão. Mulheres se tornaram o sexo em algum momento do século XVIII na Europa, o rótulo que tem sido difícil separar até os dias de hoje em algumas áreas do mundo. A pesquisa de Riley questiona na história, não para nos contar sobre as mesmas mulheres se movendo através dos tempos, mas para situar quando e como contextos históricos diferentes passaram a compreender a própria categoria de mulheres. Quando o gênero se coloca como um conjunto de questões sobre o que ainda não sabemos, e quando mulheres são entendidas em si mesmo como uma construção, não os papéis das mulheres, mas mulheres, então o gênero torna-se uma maneira de interrogar as complexas fontes que fazem das mulheres uma coletividade flutuante digna de atenção política e acadêmica. Página 337. Indiscutivelmente, é a própria identidade da mulher que está em jogo nos debates sobre gênero. Não é simplesmente uma questão de biologia versus sociologia. De fato, o conhecimento atual nos diz que é difícil separar o biológico do sociológico porque cada um destes é intrinsecamente ligado ao outro. Um dos problemas de se enfocar na construção social é que isto retira a identidade da mulher como algo garantido e apenas observa como os papéis são variavelmente atribuídos.
Desta maneira, a biologia é imaginada como fora do contexto social, como no fundamentalismo biológico de Nicholson. Conservadores religiosos e feministas liberais acabam discutindo se o corpo feminino deveria ou não ter permissão, mas o corpo como determinante do significado das mulheres continua o mesmo. Enquanto não podemos exatamente separar nossos corpos de nós mesmos, nós podemos cogitar a ideia de que corpos não são o suficiente para providenciar uma segura definição de identidade, papéis e orientação sexual. A ideia mais radical de entendimento de gênero é sobre a concepção de várias definições de homem/mulher, masculino/feminino, na sua complexidade e estabilidade. É sobre as lutas para manter os significados no lugar, impor e fazer cumprir as normas, e lutas para resistir ou derrubá-los. É sobre os interesses que motivam essas lutas, as apostas e os apostadores. Seu alcance se estende para além das mulheres e homens, masculino e feminino, chegando às grandes estruturas e processos, tal como o capitalismo e nacionalismo, nos quais e pelos quais relações sociais são formadas e fronteiras políticas patrulhadas. Nesta perspectiva, gênero nos lembra que não há representação inequívoca das mulheres, que isto sempre é uma questão de política. Subtítulo 2. Desigualdade. Página 338. Uma das objeções dos católicos franceses no último verão à palavra gênero foi que esta, erroneamente, implicava que os homens injustamente dominavam as mulheres, confundindo a ordem natural das coisas na qual homens e mulheres não são iguais, mas têm papéis complementares, com injustificados exercícios de força. Uma das objeções de algumas feministas, em Beijing e outros lugares para a palavra gênero, tem sido que ela está tão despolitizada pelas agências internacionais e agências do governo, assim como em algumas ONGs, que não traz mais uma crítica da dominação masculina. Estas respostas diametricalmente opostas ao gênero contêm a mesma associação do termo com o problema da desigualdade. Afinal de contas, foi a desigualdade entre mulheres e homens, uma desigualdade tipicamente atribuída à natureza, que as feministas quiseram desafiar com o gênero. É verdade que não há nada na referência gramatical original que sugira uma relação de poder, nem na adaptação da palavra pelos sexologistas nos anos 1960. No entanto, esses usos insistem na atribuição arbitrária do masculino, feminino, e em algumas línguas, neutro, dos substantivos e, no caso dos sexologistas, na origem puramente social da distinção entre anatomia e identidade sexual. É precisamente a natureza arbitrária desta distinção linguística e social que as feministas aproveitaram para desafiar as relações assimétricas entre os sexos. Gênero foi o nosso instrumento para diagnosticar e extirpar a desigualdade. Esta foi uma época intensa de associação retórica entre gênero e desigualdade. Testemunhar o uso destes dois termos, como se eles fossem sinônimos, em relatórios e recomendações de políticas das Nações Unidas e as principais agências internacionais de desenvolvimento. O suposto intuito destas recomendações é acabar, ou pelo menos corrigir, as desigualdades de gênero que foram discernidas em estatísticas desagregadas por sexo. O objetivo destes programas que se seguem a estes relatórios é de longo alcance. Uma das minhas amigas, que é delegada da Comissão das Nações Unidas sobre o Status da Mulher, diz que se estes programas fossem implementados haveria grandes melhorias no acesso das mulheres aos serviços de saúde, educação, emprego e outros recursos econômicos. A violência contra as mulheres seria punida e a inclusão política incentivada. O endosso do princípio de que os direitos das mulheres são direitos humanos, tem, sob o seu ponto de vista, definido as mulheres como pessoas equivalentes aos homens na esfera jurídica. A Comissão sobre o Status da Mulher e o Corpo de Monitores da Convenção de CEDAW, a Convenção para acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres, trabalha, incessantemente, para produzir a realização destes objetivos, mas há inúmeros obstáculos em seus caminhos. Página 339. O primeiro e mais óbvio é a resistência dos governos, com uma maior proteção dos privilégios masculinos, geralmente em nome da cultura. Se cultura e tradição podem explicar assimetrias masculino/feminino, então, eles argumentam, desigualdade não é a questão. Aqui uma forma de relativismo cultural se recusa a tratar de questões de poder. O segundo, e mais difícil, é estabelecer o que significa igualdade entre os sexos.
Nós estamos falando sobre igualdade formal dos indivíduos abstratos perante a lei, como no direito ao voto, ou a proibição de discriminação entre os sexos nos códigos de direito de família. A igualdade se estende aos direitos sociais e estes são os mesmos para mulheres e homens. É uma questão de equivalência em vez de qualidade e como isto pode ser mensurado. Em alguns casos, quando as estatísticas revelaram homens em situação de risco, a política de gênero tratou com recursos desviados das causas femininas. Nota 29. Qual é o padrão pela qual a igualdade é medida? Alguns governos e ativistas se opuseram ao que parece ser uma tendência ocidental oferecida como universal. Eles argumentam, quando a noção liberal de direitos individuais substitui um senso de divisão comunitária de trabalho, o valor complementar das relações entre os sexos é negado. O terceiro obstáculo é material. A ênfase no gênero reduz nossa visão para as desigualdades visíveis entre mulheres e homens. Nós não vemos que isso é geralmente gerado ou perpetuado por estruturas de trabalho de mercado globais, fabricada pelo capital financeiro, e é insolúvel sem a atenção aos seus impactos e operações. Então, por exemplo, o foco nos direitos reprodutivos, violência doméstica, educação feminina e tráfico sexual, enquanto de crucial importância para a melhoria da qualidade de vida de algumas mulheres, no entanto, subestima ou ignora as estruturas econômicas que moldam estas vidas, transformando culturas, assim como condições materiais. Sem mudanças nestas estruturas, aquelas que estão na base da pobreza e da desigualdade, buscando o empobrecimento das mulheres, em geral rurais, como uma fonte de trabalho barato, causando grandes fluxos de migração internacional e massivas transferências de população e riqueza, é difícil imaginar como uma reforma de longo prazo pode se manter. Nota 30. Nesta perspectiva, gênero é uma distração de causas mais imediatas e fundamentais de desigualdade entre pessoas e nações, bem como entre os sexos. Nas palavras de Arundhati Roy, é como colocar um band-aid em um ferimento mortal. Nota 31. Página 340. Uma complicação adicional à ideia de que a igualdade de gênero é um princípio claro com aplicação global emergiu na retórica do choque de civilizações. No contexto das lutas do lugar dos muçulmanos nas nações ocidentais, igualdade de gênero tem sido alardeada como um dos primordiais valores do Ocidente. Dominação masculina, violência contra as mulheres, sua exploração sexual e repressão, foram todos alinhados do lado islâmico, limpando o Ocidente destas questões. Ouça o chefe da comissão recomendando a proibição do uso do véu nas escolas públicas francesas. A França não pode permitir que os muçulmanos minem seus valores fundamentais, que incluem uma estrita separação da religião e do Estado, igualdade entre os sexos e liberdade para todos. Ou a decisão dos juízes da Corte Federal Suíça contra um professor que veste um hijab em sala de aula. É difícil conciliar o uso de um lenço na cabeça com o princípio de igualdade de gênero, que é um valor fundamental de nossa sociedade consagrada em disposição específica da Constituição Federal. Nota 32. Não é como se esses valores fundamentais têm sido postos em prática na França e na Suíça, como se observa nas estatísticas de gênero que estes países indicam: mulheres nos cargos políticos, violência doméstica, diferenças salariais. Nota 33. Mas o contraste com os muçulmanos, além de trazer atenção, incluindo a atenção de algumas feministas, para o status das mulheres no Islã, como se houvesse um único status aplicável a todas as variantes, teológica, institucional e nacional, e afastado da persistência dos problemas de desigualdade para as mulheres no Ocidente secular/cristão. No atual discurso civilizacional, o recurso da desigualdade de gênero se tornou uma maneira de justificar a discriminação, o tratamento desigual das minorias muçulmanas nas democracias europeias ocidentais. O pressuposto da desigualdade que está ligado ao gênero é, ao mesmo tempo, afirmado e negado, afirmado quando se trata de avaliar a adequabilidade muçulmana como membros das nações do Ocidente, negada como uma questão do Ocidente em um contraste maniqueísta com o Islã. Nota 34. Página 341. Subtítulo 3. Diferença sexual. A cuidadosa distinção entre gênero como uma categoria social, a atribuição de significados a corpos sexuados, e sexo, a diferença anatômica entre homens e mulheres, produziram importantes trabalhos.
permitiu às feministas recusar a ideia de que a anatomia é destino, significando que as diferenças anatômicas dos homens justificariam um tratamento desigual para as mulheres, e produziu conhecimento histórico e antropológico sobre as variadas capacidades e papéis que diferentes mulheres desfrutaram em diferentes lugares e diferentes tempos. Até foi posto em questão o próprio significado transparente de anatomia. Judith Butler, por exemplo, sugere que sexo é referente ao gênero, mas não tem nenhum significado para além dele. Nota 35. Talvez por este motivo, tem sido quase impossível manter gênero e sexo separados no uso comum. A edição de 1992 do American Heritage Dictionary of the English Language oferece esta nota especial do termo. Tradicionalmente, gênero tem sido primariamente usado para se referir às categorias gramaticais de masculino, feminino e neutro, mas nos anos recentes estabeleceu-se a palavra um uso que se refere às categorias baseadas no sexo, como nas expressões diferença de gênero e políticas de gênero. Este uso é apoiado pela prática de muitos antropólogos, que reservam sexo para categorias biológicas, enquanto usam gênero para se referir à categoria social ou cultural. Conforme esta regra, se pode dizer a eficácia da medicação parece depender do sexo, não gênero, do paciente, mas nas sociedades camponesas, papéis de gênero, não sexo, são mais suscetíveis de serem mais claramente definidos. Esta distinção é útil em princípio, mas ela não é de modo algum amplamente observada, e uma considerável variação de usos ocorre em todos os níveis. Nota 36. A conclusão é de que os significados de sexo e gênero deslizam entre um e outro termo, obscurecendo os limites que foram estabelecidos para mantê-los separados. Às vezes gênero é simplesmente um eufemismo para sexo, uma alternativa educada para a palavra que tem muitas implicações evocativas. Às vezes isto cria confusão sobre a terminologia apropriada. Então, por exemplo, a Comissão Francesa de Terminologia e Neologia argumentou em 2005 que a substituição de sexo por gênero não responde a uma necessidade linguística e, portanto, não havia lugar no léxico francês. Sexo era o suficiente tanto para significado cultural, como para diferença biológica. Nota 37. Entretanto, a despeito deste aviso, a palavra gênero proliferou em diversas áreas como na academia, a mídia, a Assembleia Nacional. Ao mesmo tempo, algumas feministas francesas acadêmicas resistiram à palavra, referindo-se em vez disso nas relações sociais dos sexos ou às relações de poder do sexo. Nota 38. Página 342. Outros esforços feministas em traduzir o termo revelaram deslizes semelhantes. No caso da Bulgária, por exemplo, há um termo gramatical rod, o referente inconfundivelmente a sexuador, é o sinônimo para palavras como maternidade, nação ou pessoa. As feministas preferiram pol, a palavra bulgariana para sexo, cuja definição técnica mais comum se refere muito pouco aos órgãos sexuais, ao ato sexual ou às doenças sexualmente transmissíveis. Mas pol também foi etimologicamente ligado à palavra bulgariana para metadia, dividir. Desta maneira, a noção de diferença sexual foi suprimida com, ou incorporada à, diferença de gênero, ao mesmo tempo evitando e reconhecendo os significados que as feministas essencialistas queriam contestar. Por fim, alguns grupos, notavelmente ONGs, usam simplesmente a palavra inglesa gender. Nota 39. Em sua réplica às críticas católicas do verão passado, o ministro francês da Educação considerou o gênero um termo sociológico que, como raça ou religião, pode ser empregado sem muita controvérsia. O termo foi, ele disse, sobre papéis sociais, suas vantagens e desvantagens econômicas e políticas, e não sobre comportamento sexual ou orientação sexual, que era uma questão separada, uma escolha pessoal, não determinada pela biologia e nem pela sociologia. De fato, o status puramente sociológico do gênero tem sido impossível de manter. Ele parece não ter significado fixo e é difícil exatamente determinar ao que ele se refere. Por exemplo, durante as discussões da elaboração do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Internacional Criminal, International Criminal Court, ICC, em 1998, gênero foi destacado por uma definição especial, enquanto termos como política, racial, nacional, étnica, cultural, religião, riqueza, nascimento, idade foram consideradas autoevidentes e não precisavam de esclarecimento.
Nota 40. Longas negociações foram requeridas para achar exatamente a redação correta, uma redação cujo constrangimento reflete as controvérsias que eles foram criados para resolver. O artigo 7.3 do Estatuto de Roma define gênero desta maneira. Página 343. Para os propósitos do presente estatuto, entende-se que o termo gênero refere-se aos dois sexos, masculino e feminino, dentro do contexto da sociedade. O termo gênero não indica qualquer significado diferente do acima. Nota 41. A expressão dois sexos foi uma concessão para a direita. Dentro do contexto da sociedade foi para acalmar os construcionistas sociais. A sentença final parece me transmitir para todos a profunda ansiedade sobre a natureza incontrolável do gênero. Ele pode significar tudo e nada. Seu referente exato teve que ser repetidamente especificado, e mesmo isso pode não ser o suficiente. Em Beijing em 1995, mesmo depois que a expressão usos geralmente aceitos foi aceita, vários delegados latino-americanos aparentemente preocupados com a normalização da homossexualidade sentiram-se compelidos a dizer exatamente o que eles achavam que gênero significava. Guatemala interpreta a concepção de gênero unicamente como feminino e masculino em referência a mulheres e homens. Os delegados do Peru insistem que direitos sexuais referem-se unicamente às relações heterossexuais. O Vaticano expressa uma maior ansiedade geral sobre o rompimento das próprias fundações da sociedade. Ele tomou o significado de gênero como sendo baseado na identidade biológica sexual, masculino ou feminino. Nota 42. Durante os debates do ICC, um comentarista notou que se gênero fosse permitido para se referir a qualquer coisa além do masculino e feminino, o tribunal estaria em posição para reestruturar drasticamente a sociedade em todo o mundo. Nota 43. Esta mesma preocupação sobre o potencial radical da palavra foi expresso pelos oponentes do currículo francês ao qual eu me referi antes. A teoria de gênero, eles argumentaram, por negar a diferença sexual, podem subvertem a organização da nossa sociedade e colocam em questão a sua própria fundação. Nota 44. O padre francês e psicanalista Tony Anatrella, falando no Vaticano em novembro de 2011, alertou que a ideologia de gênero poderia transformar o significado das relações entre mulheres e homens, o significado da sexualidade, e mesmo até o significado de família e procriação. Nota 45. Página 344. O que é tão estranho sobre estes frenéticos esforços para limitar gênero em dois sexos, masculino e feminino, é que gênero sempre se referiu precisamente a isto, a diferença sexual. De fato, os críticos que herdam do termo rejeitaram o uso do gênero porque dizem que ele está ancorado em uma concepção heteronormativa das relações que excluem o reconhecimento de que há sexualidades e relacionamentos entre elas que excedem todas as permutações do binário masculino/feminino. Nota 46. Sequer vai subverter as fundações da sociedade. Estes críticos argumentam, não será empunhando bastão de gênero. A ansiedade expressa nos comentários críticos é, eu sugiro, sintomática da larga ansiedade sobre a dificuldade de fixar qualquer significado seguro, certo e duradouro para a própria diferença sexual. Isto também é resultado de uma fusão, uma que o Manual de Ciência francês tentou evitar, entre diferença sexual, a distinção masculino/feminino, e orientação sexual, a escolha de um parceiro sexual. Isto é verdadeiro para ambos aqueles que acham gênero radical demais e aqueles que acham que não é radical o suficiente. Aqueles que acham gênero não radical o suficiente deveriam ouvir aqueles que temem seu potencial radical. Para os oponentes do gênero, a palavra conjura fantasias de desejo de liberdade selvagem, de sexualidade descontrolada. Se, como eles sustentam, heterossexualidade e ordem social são intimamente ligadas, uma provê a fundação natural da outra, então gênero, a atribuição arbitrária e contingente de papéis para corpos sexuados, inverte as relações, fazendo a sociedade a determinante da identidade sexual. Mesmo se os referentes são restritos a homens e mulheres, a ideia de que eles são definidos dentro do contexto da sociedade coloca em questão a própria reivindicação da autoevidência biológica. Na lógica destes críticos, então, gênero leva inexoravelmente à liberdade da orientação sexual, ao desprendimento do desejo de seu mandato reprodutivo. Uma vez que o desejo é libertado desta forma, ele aparentemente não tem limites. Homossexuais, bissexuais, transexuais são a encarnação fantasmática do fim do homem.
Nota 47. Se o termo gênero foi feito para instalar uma parede separando papéis sociais e sexo biológico, seus críticos veem ao contrário a proliferação das sexualidades. A substituição do simples binário masculino/feminino por 3, 4, mesmo 5 sexos, ou gêneros. As distinções que queremos que gênero faça entre corpos, desejos e papéis sociais colapsou quando diferença sexual e orientação sexual foram tomadas como sinônimos, que é quando a anatomia e o desejo são tomadas para determinar um ao outro e sua própria identidade. Não há quantidade de negociação que pareça resolver este problema. Página 345. Por uma perspectiva, este gender trouble clama ser uma função de uma confrontação histórica do mundo entre forças de ordem e os campeões da mudança, os defensores conservadores do patriarcado e os oponentes progressivos da democracia sexual. Nota 48. Penso que a política é, atualmente, mais complicada que a simples oposição implica. Gênero é um lugar de luta sobre o que conta como natural e o que conta como social, e isto não se divide simplesmente entre as linhas da direita e esquerda. Mas há também alguma coisa acontecendo, que tem a ver com a relação entre gênero e diferença sexual, que é sobre o que eu quero falar agora. Isto nos leva do social para o registro psíquico e da relação entre eles. Como Freud, Lacan e outros sugeriram, diferença sexual é uma questão psiquicamente enigmática, ambígua, intrigante, nunca finalmente ou satisfatoriamente entendida, impossível de simbolizar. Então as regras e ideais, os mitos e as lendas populares oferecidos para dar conta disso nunca vão cumprir totalmente seu trabalho. Na formulação de Joan Colpigès, a diferença sexual nos toma pela impossibilidade de significação. Nota 49. Elizabeth Wade explica desta forma: a ruptura psíquica constitutiva das teorias de Freud e Lacan sobre sexualidade, aquilo que Lacan chama de real, que não pode se conhecer, não pode ser simbolizado, é esta impossibilidade. Nota 50. A diferença sexual levanta a questão da origem da vida, de onde eu vim. As razões para nossos corpos divididos, porque somos homens e mulheres. Eu preciso ser um ou outro, porque não os dois. A natureza da atração entre estes corpos, o que é esse desejo que eu sinto? E o mistério de nossa mortalidade. Nota 51. Estas são as perguntas para as quais não há respostas racionais ou inconscientes suficientemente exaustivas ou satisfatórias. As instituições sociais e políticas trabalham incansavelmente para providenciar as respostas, mantendo-as no lugar, erguendo estruturas massivas sobre o que são sempre fundações provisórias. Seu alvo é conter, ou pelo menos redirecionar, as fantasias que os indivíduos nutrem sobre as diferenças dos corpos sexuados, e quais desejos eles podem ou não seguir, e mantê-los coletivamente sob controle através de várias formas de regulação normativa. Gênero como uma categoria analítica pode parecer estar diretamente ligado à arena que chamamos de social, mas o objeto de análise, as construções históricas das relações entre os sexos, é, irrevogavelmente, conectado à esfera psicossexual. É por esta razão que gênero não pode estar livre de sua associação com sexo, isto é, com a diferença sexual. Desde que diferença sexual é referente de gênero, e desde que diferença sexual não tem nenhum significado inerente e fixo, gênero permanece uma questão aberta, um lugar de conflito sobre as definições que nós atribuímos, e outros, a ele. Ou, como Veit coloca, é, de fato, a impossibilidade da diferença sexual que garante que gênero nunca será totalmente cognoscível ou semanticamente estável. Nota 52. Página 346. Gênero, a prática social e cultural que é um objeto de estudo, e, então, sempre uma tentativa de amenizar as ansiedades coletivas sobre os significados da diferença sexual, de fixar estes significados, necessariamente imprecisos, de uma vez por todas. Impreciso, pois a despeito das diferenças visivelmente anatômicas entre os corpos, quaisquer que sejam suas variações, nossa imaginação não pode ser limitada na atribuição de significados para eles. Questões sobre corpos sexualmente indeterminados e transexualidade apenas compõem a dificuldade. Butler, referindo-se a Levi-Strauss, coloca desta forma: diferença sexual é o lugar onde a questão concernente à relação do biológico com o cultural é colocada e recolocada, onde é preciso e pode ser colocada, mas onde não pode, a rigor, ser respondida.
Nota 53. Gênero, como nosso objeto de estudo, e, de fato, as respostas, contingentes, contenciosas e mutáveis, oferecidas para a irrespondível questão. De fato, as regulações normativas que estabelecem os papéis de gênero são tentativas de tornar a questão impossível de ser questionada. Como resultado, gênero é um lugar perpétuo para a contestação política, um dos locais para a implantação do conhecimento pelos interesses do poder. Página 347. É por esta razão que gênero se mantém um conceito útil para análise crítica. Se pegarmos gênero como um guia, não simplesmente como homens e mulheres têm sido definidos em relação ao outro, mas também que visões da ordem social estão sendo contestadas, sobrepostas, resistidas e defendidas nos termos de definições masculino/feminino, chegaremos a uma nova visão sobre as diversas sociedades, culturas, histórias e políticas que queremos investigar. Gênero se torna não um guia para categorias estatísticas de identidade sexuada, mas para a interação dinâmica da imaginação, regulação e transgressão nas sociedades e culturas que estudamos. Há uma política de gênero e uma generificação da política que chama a nossa atenção sobre a forma de um conjunto interminável sobre como, quando, onde e sob quais condições individuais, sociedades e culturas tentaram responder aquilo que não pode finalmente e definitivamente ser respondido, ou mesmo perguntado. Longe de ser um exercício de frustração, esta abordagem abre caminho para novos pensamentos, novas interpretações e talvez até mesmo para novas políticas. E longe de estar resolvido, como uma vez eu pensei que estava, gênero é uma questão perpetuamente aberta. Quando pensamos que foi resolvido, sabemos que estamos no caminho errado. Subtítulo 4. Notas e observações. Observação 1. Meus agradecimentos pelos comentários e críticas de Elizabeth V. e de Sarah Farris, bem como aos membros do seminário da Universidade de Sonderton na Suécia e da Universidade Americana no Cairo, Egito. Final da observação 1. Página 349. Observação 2. Professora de Ciência Social no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, New Jersey. E-mail: jws@ias.edu. Final da observação 2. Observação 3. Professora do Programa de Pós-Graduação em História e professora adjunta da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero da FH/UFG. E-mail: anacarolinaufra@gmail.com. Final da observação 3. Início da nota 1. Money, John Andrat, Anki. Man John, Boy and Gol Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1972. Stuller, Robert. Sex and Gender. On the Development of Masculinity and Femininity. Ni, Science House, 1968. Final da nota 1. Início da nota 2. Fórum. Revisiting Gender. As a Full Category of Historical Analysis, American Historical Review 113, 5, December 2008. Final da nota 2. Início da nota 3. No original Baccalaureate Exams, referência aos exames de qualificação acadêmica realizada ao final do ensino médio na França por todos os estudantes. Além de conferir um título de qualificação acadêmica, serve também como forma de ingresso dos estudantes nas universidades. NT. Final da nota 3. Início da nota 4. Uma grande diversidade de homens e mulheres. NT. Final da nota 4. Início da nota 5. Depois, Monique. Et. SVT Physique Chimie. Ciências Programa 2011. Paris, Atier. Chapter 10, página 174. Final da nota 5. Início da nota 6. A questão da identidade sexual. Na sociologia, a identidade sexual, ou identidade de gênero ou identidade sexuada, refere-se ao gênero pelo qual uma pessoa é socialmente reconhecida. Significa dizer que certas pessoas falam de si mesmas como sendo um homem ou uma mulher ou se descrevem de maneira menos convencional, mas este termo pode também fazer referência ao gênero que as outras pessoas atribuem a qualquer um baseado no que eles conhecem dos indicadores sociais do gênero, vestimentas, cabelo, modo de andar, Ed Kibbit, página 177. Tradução do original em francês. NT, final da nota 6. Início da nota 7. Ver. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/meditante-on-on Genderlands-Pop in Not Water 1210064 HTML e a mensagem do Papa no ano de 2008, disponível no site
Final da nota 7. http://www.vatican.va/oleander-secor-fater/benedictchandersecoris-v/spes20 08 12 Cura Romana em HTML. Início da nota 8. A petição foi chamada Defendons la liberté de consciência à l'école. Defendamos a liberdade de consciência na escola. NT, http://www.afc-france.org/society/actions-petition education, consultado em 13 de janeiro de 2012. Ver também http://ministre-irresponsable.org. Consultado em 16 de dezembro de 2011. Uma crônica de leituras e eventos protestando contra o manual pode ser encontrada no endereço do site http://www.evangelion-vt.org/actuality/1751-le-Genri-Demasque. Consultado em 13 de janeiro de 2012. Final da nota 8. Início da nota 9. La Papesede la théorie du genre Bordeaux. Infos Bordeaux, 21 de setembro de 2011. Disponível no site http://www.inforsbordeaux.fr/2011-papc-de-la-teores, acessado em 23 de novembro de 2011. Ver também Malva Genri, Andite Interview de Butler, Judith Butler, Comprendre Plutotique Classer, Le Monde, Culture et 10 de 1 de outubro de 2011. Final da nota 9. Início da nota 10. Beauvoir, Simone de Le Delchime Sexe, Paris, Gallimard, 1949. On est pas ferme, on le devient. Final da nota 10. Início da nota 11. La Papesse, Infos Bordeaux, 21 de setembro de 2011. Final da nota 11. Início da nota 12. La théorie du gender honoré par l'Université Bordeaux 3, um protesto divulgado pela Association pour la Fondation de Service Politique, uma organização católica, protestando contra o prêmio Butler. www.libertépolitique.com, consultado em 23 de novembro de 2011. Final da nota 12. Início da nota 13. O termo utilizado pela autora foi campines, cuja origem deriva do francês se camper, que significa colocar-se de uma maneira em geral. É um termo associado aos comportamentos e maneiras homossexuais, denotando exagero, afeminação, ostentação e teatralidade. NT. Final da nota 13. Página 349. Início da nota 14. Lucette, Christophe Judith Butler Honoré, Le Sud-Ouest. Em 06 de outubro de 2011. http://www.sudoeste.fr/din/imprimir.php.de link, consultado em 23 de novembro de 2011. Final da nota 14. Início da nota 15. Carta do Ministro da Educação Nacional, Luc Chatel, para Christine Boutin, em 27 de julho de 2011. Final da nota 15. Início da nota 16. Comissão das Nações Unidas sobre o Status das Mulheres. Report of the United Nations Conference on Human Settlements, Habitat II, Istambul, 3, 14 de junho de 1996. Anexo V. Declaração do significado entendido comumente do termo gênero. http://www.undepagina.org/1/habitat/agenda/annex HTML. Final da nota 16. Início da nota 17. Comentando esta passagem, Elizabeth Wade nota: a declaração oferece uma visão incrivelmente franca da aporia que gênero é. Idealmente, a declaração do grupo de contato gostaria de ser capaz de apelar para algum tipo de verdade apodíctica. Isso não estando disponível, ele apela para o uso ordinário, geralmente aceito, um uso que é validado pelo costume passado, não importa que gênero como algo diferente do termo gramatical exista pouco mais que há algumas décadas. Em suma, tudo que a declaração oferecer é uma linguagem que fica como um referente que não pode ser nomeado. E qualquer que seja este referente não nomeado, ele deve sempre depender do poder de uso habitual e dos significados que ele evoca. Em outras palavras, em vez de verdade demonstrável, a linguagem faz o seu trabalho. Elizabeth Wade, Fronteus e Full to the Impossible in the Work of Joan W. Scott, in Judith Butler and Elizabeth Wade, eds.
The Question of Gender Joan W. Scott's Critical Feminism. Bloomington, Indiana University Press, 2011, página 289. Final da nota 17 e início da nota 18. Johnson, Barbara. The Vacuum of Deconstruction. Blackwell USA, 1994, página 489. Final da nota 18 e início da nota 19. Assim, a socialista francesa Jeanne Drouin, respondendo à piada de Proudhon que uma legisladora mulher fazia tanto sentido quanto uma ama homem, perguntou a ele quais órgãos específicos eram necessários para as funções de legislador citado em Scott, Joan W. Lee Paradoxes to Offer. French Feminists and Theories of Man. Cambridge, Ma, Harvard University Press, 1996, página 78. Final da nota 19 e início da nota 19. Panfleto das Mulheres Revolucionárias das Filipinas, citado por Sally Baden and Anne-Marie Goetz, Vonnet de Sex Venue Ave Gender. Conflicting Discourses on Gender at Beijing, Feminist Review 56, Summer 1997, página 6. Final da nota 19 e início da nota 20. Do anúncio do Centro de Conferência de Bellagio para o Workshop de Escrita do Banco Mundial, definindo o gênero no século XXI. Final da nota 20 e início da nota 21. Mikdash, Maia. Theo Prisingsville de Gengered. Jadalia, Februário 28, 2012. http://www.jadalia.com, consultado em 30 de março de 2012. Final da nota 21 início da nota 22. Michelson, Linda. Interpreting Gender, Signs. 21, Autumn 1994, página 82. Final da nota 22 início da nota 23. Olympe de Gouges, La Déclaration des Droits de Femmes et de Citoyennes, 1791. Final da nota 23 início da nota 24. Bart, Christine. Les Filles de Marianne. Histoire des Feminismes 1914-1940. Paris, Fayard, 1995, página 45. Final da nota 24 início da nota 25. Morgan, Rob. Sisterhoods Global, The International Women's Anthology. New York, The Feminist Press, 1996, página 36. Final da nota 25 página 350 início da nota 26. Caveney, Rose. Radical Feminist Side Acting Like a Cult. In Guardian, em 25 de maio de 2012. http://www.guardian.co.uk/comments/frei/2012/my/25/radical-feminists. Final da nota 26 início da nota 27. Riley, Denise. Aitatnami. Feminism and the Category of Women in History. London, Macmillan, 1988, página 17. Final da nota 27 e início da nota 28. Baden and Goetz. Vonnet de Sex, página 6. Final da nota 28 e início da nota 29. Sobre estas questões ver. Bernstein, Elizabeth. Temporary Use, Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex. Chicago, University of Chicago Press, 2007. And Farris, Sarah. Femonationalis and the Regular Army of Labor Called Migrant Women. In History of the Present 3, 1, Fall 2012. Final da nota 29 e início da nota 30. Comentário de Roy em sua leitura de Edward Said, Princeton University, em 07 de março de 2012. Final da nota 30 e início da nota 31. Ambas as citações são citadas em Goldrick, Dominic. Human Rights and Religion, The Islamic Debate in Europe. Portland, Or, Art, 2006, página 89 and 128. Final da nota 31 início da nota 32. Pitk, Manuela. Women in Parliaments, Contested Geographies. Disponível. http://www.aljazeera.com/indept/opinion/2012/03/20 3881930115 Final da nota 32 início da nota 33. Scott, Joan Valache. Sexularism, On Secularism and Gender Equality. In Scott. The Fantasy of Feminist History. Durham, N.C., Duke University Press, 2011. Final da nota 33 início da nota 34. Butler, Judith. Gender Trouble,
Feminism and the Subversion of Identity. New York, Routledge, 1990, página 7. Final da nota 34 Início da nota 35. American Heritage Dictionary of the English Language. 3 rd. 1992, página 754. Final da nota 35 Início da nota 36. Journal Officiel de la République Française, Avisette Communications, Commission Générale de Terminologie et de Néologie, Recommandation sur les équivalents français do mot gender Teste 107 sur 115, Joly 22, 2005. Final da nota 36 Início da nota 37. Por exemplo, ver as várias proposições de lei da Assembleia Nacional Francesa para a categoria gênero. Ver também as discussões em Dominique Fougerolas Schwedel, Christine Planté, Michelle Riot Sarcey et Claude Zeidman, eds. Le genre comme catégorie d'analyse. Sociologie, Histoire, Literature. Paris, L'Harmattan, 2003. Ver especialmente os comentários de Eliane Vienot, página 164, 65. Eu sempre uso as paráfrases tradicionais, que têm o mérito de serem claras. Relações sociais de sexo, relações de poder, as limitações à feminilidade/masculinidade, delimitação ideológica das fronteiras dos sexos, etc. Tradução do original em francês. NT, final da nota 37 e início da nota 38. Mikolchina, Miglena. Translating Gender, T. Bulgarian Case. In, Braidot, Rosé, Lazarons, e Ocean de Vonk, Esther, eds. T. Goff European Home Studies, 3, Utrecht University, 2001, página 92, 94. Ver também Meires, Samia. Translating Gender. In, Journal of Middle East Home Studies 3, 1, Winter 2007, página 106 a 27. Final da nota 38. Início da nota 39. Osterveld, Valerie. The Definition of Gender in the Home Statute of the International Criminal Court. A Step Forward or Back for International Criminal Justice. In, Harvard Human Rights Journal. 18 Spring 2005, página 55 a 84. Final da nota 39. Início da nota 40. Estatuto de Roma do Tribunal Internacional Criminal em 17 de julho de 1998. Final da nota 40 página 351 Início da nota 41. United Nations, Report of the First World Conference on Women, Beijing, 4 a 15 September 1995. Chapter V, Section 10, B, e em Section 25, e em Section 11. Goper, /Goper 1 de página 70.001 confs/women/off/a, 20 em. Consultado em 1999. Final da nota 41 Início da nota 42. Isto vem de um artigo de opinião não publicado citado em Osterveld, The Definition of Gender in the Home Statute Note 51. O artigo foi submetido à conferência pelo Centro David M. Kennedy de Estudos Internacionais e contém os arquivos de Osterveld. Final da nota 42 Início da nota 43. Ver nota 12 acima. Final da nota 43 Início da nota 44. Citado em Case, Vonnet de Sex, página 805. Final da nota 44 Início da nota 45. Ver a introdução e o ensaio de Abelov, Henri, Baralé, Michelle Aina and Alperin, David M. eds. The Lesbian and Gay Studies Reader. New Routledge, 1993. Final da nota 45 Início da nota 46. Edelman, Lee. No Future, Queer Theory and the Test Drive. Durham, N.C., Duke University Press, 2004. Final da nota 46 Início da nota 47 sobre democracia sexual. Ver. Facin, Eric. National Identities and Transnational Intimacies. Sexual Democracia and the Politics of Immigration in Europe. In, Public Culture, 22, 3, FAO 2010, página 507 a 29. Final da nota 47 e início da nota 48. Kopjek, Joan. Coutinho página in, Brina, Teresa, ed. Between Psychoanalysis and Feminism. New Routledge, 1989, página 227, 46. Final da nota 48 e início da nota 49. Vet, Elizabeth. Fronteus e Fulatuté Impossible, página 303.
Final da nota 49 e início da nota 50. Laplanche, Jean de Pontalis, Jean Bertrand. Fantasy and the Origins of Sexuality. In. Bourdieu, Victor. Donald, James Kaplan, Cora. Eds. Formations of Fantasy. London, Routledge, 1986, página 5 a 34. Final da nota 50 início da nota 51. Vede, Elizabeth. Fronteus e Fultute Impossible. Página 307. Final da nota 51 início da nota 52. Butler, Judith. Undoing Gender, Ni, Routledge, 2004, página 16. Final da nota 52.